bom que você está de volta aqui. A gente está falando sobre podcasts. Você conhece essa mídia? Tem uns que falam, eu mesmo, né? Coloquei aqui na introdução do programa, que é tipo um YouTube, só que em áudio. Embora podcasts também tenham vídeos, mas o mais comum é a gente ouvir podcasts, né? E a gente está falando aqui sobre essa mídia porque tem muita coisa legal que você precisa saber. Tem assuntos ali específicos do seu gosto, que dá para você baixar aí no seu celular, aí no seu smartphone. Dá para você curtir também através do seu laptop, do seu computador. Tem sites aí para você ouvir podcasts. É muito legal, tá? Aí se você estiver na plataforma iOS, usar um iPhone, um iPad, enfim, dá para você baixar e assinar os podcasts através do aplicativo Podcasts. E para quem tem Android, tem diversos aplicativos, né? Acho que o melhor deles, para mim, o mais completo é o Podcast Addict, que é gratuito, melhor de tudo, né? Ele é gratuito e ele tem todas as opções que um bom agregador de podcasts pode ter. Tem também o Podcast Republic, passou é o que eu uso no vídeo, né? Eu tive um pouco de problema no Addict, mas no meu celular, né? Então eu uso o Podcast Republic. Por exemplo, ele tem a função de busca. Se você não sabe aonde, mas você sabe o nome do... eu não lembro o site que o Adriano indicou, mas eu lembro que era Pupilas em Brasas. Você coloca lá no busca, Pupilas em Brasas, aparece o podcast lá com um botãozinho, assinar. Clicou em assinar, ele já te mostra todos os episódios disponíveis, você baixa os que você quiser ouvir, ouve online, ouve offline, enfim. Tem um agregador também que eu estou utilizando no momento, chama WeCast, que ele foi desenvolvido por brasileiros e ele tem uma funcionalidade que eu acho que só ele tem, que é muito interessante, que no podcast, no arquivo MP3 que você disponibiliza, você pode colocar imagens. Legal. Então tem muitos podcasts, por exemplo, você pega um podcast de história, e o cara está tratando sobre um tema histórico, e aí ele pode colocar uma imagem ali, e você puxa o seu celular e olha ali, tem aquela imagem ali, sei lá, Dom Pedro I. E aí aparece lá a carinha dele, aí vai lá, passa para outra coisa, aí aparece aquela imagem. Então, ele une um pouco o áudio com o visual, nesse aplicativo em específico. É muito bom. Muito bem. Daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração aqui rapidinha de como você pode clicar e assinar, né? O Isaac colocou aqui, aparece ali o nome, o ícone, você assina. Daqui a pouquinho a gente explica melhor aqui para você. Mas antes tem Plugados e Ligados. Olá pessoal, no quadro de hoje do Plugados e Ligados eu vou falar para vocês sobre os diferentes aplicativos de tratar foto que você pode ter no seu celular. Na realidade, claro que isso é muito pessoal, né? Tem centenas de aplicativos de tratar fotos para celulares, para Android, para Windows Phone, para iOS. E claro que você já deve ter alguma afinidade com uns ou com outros, porque afinal de contas o celular é a câmera que realmente está mais à mão, é a câmera mais utilizada. Se você for ver, por exemplo, no Flickr, que é uma rede social só de fotos praticamente, no Flickr você vê que a câmera mais usada para bater fotos são câmeras de celulares, propriamente os iPhones, né? Então, os aplicativos que você pode usar no seu celular podem ser variados, claro que vai do seu gosto, como eu falei. No entanto, existem alguns específicos que eu acabo usando também e que pode ser que você vai gostar de usar também. O primeiro deles é um que é da Google, chamado Snapseed. Esse Snapseed ele era um aplicativo pago até uns anos atrás, e daí depois a Google comprou o aplicativo e ficou free, então ótimo, né? O aplicativo é free e ele é muito bom, é um dos melhores aplicativos que tem para você poder usar com muitos recursos, fácil, intuitivo, tem uma mecânica diferente de usar o aplicativo, a forma como você usa, você seleciona o ponto da cor ou o ponto da luz e você manipula isso e tudo mais, muito legal. A foto fica excelentemente tratada da forma como você quiser, vários tipos de cores e finalizações que você pode dar na foto, e daí você pode então salvar para o aparelho ou já salvar para uma rede social, já enviar por e-mail ou para Facebook ou Instagram e tudo mais, e você tem a sua foto tratada. Um outro programa que você pode usar também em conjunto com o Snapseed também seria um programa chamado Witagram, tipo meio que Instagram, só que Wit de white, tipo Witagram, que faz com que você possa... ele não vai te tratar foto, ele trata pouquinha coisa assim de cor, vamos dizer, ou quase nada, mas o forte dele é justamente para você poder deixar fotos que são tiradas, né, que você tira normalmente em modo landscape, né, em modo paisagem. Essas fotos que você tira em modo paisagem, quando você vai colocar, por exemplo, numa rede social, que nem o Instagram, que as fotos são quadradas, tamanho quadrado, o que você pode fazer nesse programa é justamente deixar a foto que é paisagem
dentro de um quadrado branco. Então vai ficar que nem se fosse com umas barras em cima e embaixo brancas para que a foto possa ser postada no Instagram facilmente, respeitando o quadrado do Instagram, né? Um outro programa que você também pode usar em conjunto com o Witagram, seria o Camera Plus, que também é um programa muito conhecido, é um aplicativo muito conhecido, muito usado também, com muitos recursos para você poder tratar fotos e tudo mais, parecido com o Snapseed, que é free. No caso, o Camera Plus tem uma versão paga, tem uma versão free também, mas é melhor a versão paga, por isso que eu prefiro usar o Snapseed, que já é free e já tem muita coisa. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Como eu falei, tem muitos aplicativos de tratar foto. Esses aplicativos são só alguns e espero que você trate essas fotos da melhor forma com esses aplicativos. Nos vemos no próximo quadro do Plugados e Ligados. Tchau, tchau. De volta aqui com o Conexão Jovem para falar sobre podcasts para você, tá? Já ouviu falar de podcast? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Dá para você participar também através do nosso Instagram. A galera tá participando aqui, ó, deixando comentários aqui através da nossa rede social. Eu quero mandar um abraço para Silene, a Silene Pimentel, ela tá participando aqui. Ela quer mandar um abraço pro Adriano Toledo e também pro Isaac. E ela disse que está gostando muito do Conexão e está baixando já o podcast no celular dela. Diz que vocês estão influenciando muito ela. Aliás, tem um cara aqui, ó, que está participando, deixa eu ver se eu acho. Mas ele falou o seguinte: o tema está tão legal que eu estou assinando todos os podcasts. É difícil até de saber o que eu vou ouvir depois e tal. A Nazaré Brito também, olá Bianca, estou conectada aqui de Cícero Dantas, na Bahia. E até pouco tempo eu não sabia o que era podcast. Comecei a me interessar com o Metanoia, que é um podcast produzido pela Igreja Adventista da Nova Semente aqui em São Paulo. E o Conexão tá bom demais. Obrigada, viu, Nazaré, pela sua participação. Quero mandar um abraço também para minha amiga Tami, que está acompanhando aqui o Conexão. Beijo para você. Ainda quem manda mensagem aqui pra gente é a Cíntia Rodrigues. Amei a novidade, já baixei o aplicativo. O interessante é que muita gente não sabia o que era. Até já ouviu falar e tal, mas assim, não sabia como é que consumia um podcast, né? Então, basicamente, é através de um aplicativo no celular, que é totalmente de graça. Você baixa ali o podcast que você quiser, assina de graça, ou pode ser no computador também, né, Isaac? Isso mesmo. E, Bianca, o interessante do podcast, como a gente já falou, é o conteúdo gratuito. É uma popularização de conteúdos que antes era muito restrito. Por exemplo, tem gente que paga uma fortuna para fazer cursinho de idioma. Você entra nos diretórios de podcast, tem francês, espanhol, japonês, russo, mandarim. Inglês no celular. Aí você que mora em São Paulo, uma cidade metropolitana que tem que pegar 2 horas de ônibus, você pode fazer um cursinho de inglês, de espanhol, de canadense, de francês, sei lá. Cada dia, entendeu? Escutando ali e tal. Tem gente que aprende português ouvindo os nossos podcasts brasileiros, inclusive. Agora, eu quero perguntar uma coisa assim, já que a democratização dos assuntos é tamanha, né? Tamanho, né? Vamos falar certo, né? Você não acha que tem muito assunto irrelevante também? Muita gente produzindo podcast porque fala, eu sei sobre esse assunto aqui, vou produzir um podcast e vai ser legal. O podcast no Brasil ele se popularizou em 2006, quando o Jovem Nerd lançou o Nerdcast, né, que é o podcast mais popular do Brasil, né, que tem milhões de visualizações, que alavancou a popularidade do Jovem Nerd na internet. A partir de então, surgiram muitos podcasts, teve um boom mesmo de podcasts no Brasil, surgiram dezenas e centenas de podcasts, e é claro que muitos deles não têm a mesma qualidade, tanto técnica quanto de conteúdo. Isso é claro, e tem muitos que não passam nem do 10º episódio, por conta de não ter qualidade. Uma demanda, né? E tem uns que até passam, e estão aí até hoje, mesmo sem ter uma qualidade, mas aí cabe a cada ouvinte ouvir e falar, poxa, não gostei. E dá para parar de assinar e tranquilo, né? Tranquilamente, é só você desassinar que você para de receber. Bom, para participar aqui com a gente também, direto de São Paulo, está o meu amigo Tonasso, que já veio aqui no programa várias vezes. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o podcast Metanoia, que, aliás, tem me acompanhado aí durante os meus exercícios, enquanto eu estou correndo lá, eu estou escutando o Metanoia. Será que o Tonasso já consegue entrar com a gente agora? Tudo bem, Tonasso? Fala, Bianca. Beleza? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo muito bem.
Então tá bom. Beleza. E também. Obrigada, viu, Tonasso, por disponibilizar um tempinho aí pra gente conversar sobre podcasts. Inclusive, já faz o jabá aí do Metanoia. Já fiz aqui, né? Porque realmente é um conteúdo muito legal. É uma mesa redonda ali que acontece todas as segundas-feiras. É todas as segundas, né? Na verdade, agora toda terça-feira, às 8 da noite, sai um novo episódio. Então, mas toda terça-feira. Mudou recentemente, né? Mudou semana passada. Porque eu sou uma ouvinte assídua, não vai me deixar com vergonha aqui. Não, então você tá fera, vai te testar, na verdade. Legal. O que é o Metanoia? O que se discute no Metanoia, Tonasso? Então, o Metanoia, Bianca, na verdade, assim, só comentar um pouquinho da minha caminhada com o podcast também, né? Faz pelo menos aí uns 8 anos, para ser bem sincero, que eu ouço podcast. Desde a faculdade, eu comecei a ouvir um podcast chamado Irmãos.com. Na época, ele já tem mais de 300 episódios hoje, acho. E eu ouvia isso e, na época, comecei a gravar um podcast que chamava Geração 148. A gente convidava pastores e tal. Isso, depois de um tempo, como o Adriano acabou de falar, às vezes morre, né? Depois de uns 20 episódios. E nem sei se está mais na internet. E agora o Metanoia surgiu de uma necessidade, na verdade. Nós tínhamos aqui na comunidade, numa igreja que a gente frequenta, aqui que eu sou pastor, alguns pequenos grupos que trabalham alguns assuntos específicos da Bíblia. E a gente queria criar esse conteúdo em áudio para que os líderes dos grupos e os participantes dos grupos tivessem acesso ao conteúdo durante a semana para ter insights, para poder mergulhar mais fundo naquele assunto. Aí o que aconteceu foi que a gente foi gravando com amigos e isso se tornou uma rotina nossa. Toda quinta-feira a gente grava e varia as pessoas, só tem um host que é o Lucas Vilches, que é um jornalista que convida as pessoas, mas aí varia, eu participo de uns, outros não, mas você pode acessar lá, portalmetanoia.com, portalmetanoia.com ou nos aplicativos que você falou. É um bate-papo sobre religião, basicamente, sobre vários assuntos do cristianismo que você possa ter dúvida e que a gente também tem dúvida na caminhada cristã. E a gente bate um papo ali de 40 minutos, 50 minutos. Legal. E você pode aprender um monte de coisas e, na verdade, participar com a gente também, né? Ensinar também, a gente compartilha ideias ali. Muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai escutar um trechinho aqui do Metanoia, Legal. uns segundinhos só, para você sentir a vibe de um podcast. É um o que bate-papo, né? É um E- bate-papo. Acho que o legal do podcast é esse, que parece que a gente está numa conversa de amigos. É como esse programa. O Isaac fala um pouco, Exatamente. você, o Adriano, eu falo um pouco, e o podcast passa rápido, passa que nem uma conversa. Acho que esse é o mais legal dele. Isso é muito massa, muito legal mesmo. Bom, já falamos aqui sobre o Metanoia, você já falou o endereço, inclusive tem um outro endereço que até a gente vai divulgar aqui, que é direto do SoundCloud, né? Onde Exatamente. o Metanoia está presente também lá, né? A gente tá tão recente, Bianca, que esse endereço portalmetanoia.com faz uma semana que a gente colocou no ar, entendeu? Então fica bem simples para você quiser entrar e conhecer, portalmetanoia.com. Aí lá você tem todos os episódios para poder baixar e ouvir também no seu celular, vai ser legal. Muito legal. Tonasso, a gente agradece demais a sua participação aqui no Conexão e a gente volta com você em outras oportunidades para falar sobre outros temas, inclusive temas abordados no Metanoia. Conexão, Legal. Deixa eu a dar gente uma tira dica, muitas Bianca. ideias de lá. Vou dar uma dica para quem é acelerado que nem você, que eu sei. No podcast, na ferramenta podcast, você pode ouvir o podcast numa velocidade maior, 1.5, 2 vezes mais rápido. Para quem é acelerado, eu já peguei uma viagem que eu ouvi 4 podcasts na viagem, porque eu coloquei vezes 2. Dependendo do conteúdo, dá para você assimilar legal. Então fica a dica, dá para observar muito conteúdo, ter muita indicação para sua vida de maneira rápida e hoje em dia acho que é muito fundamental essa ferramenta para nossa vida, para Com crescer. certeza, com certeza. E é uma ferramenta, assim, de produtividade. Quem quiser Sim, ficar mais sim. produtivo, consumindo assuntos relevantes em momentos que você acha que não dá para fazer nada, do tipo dirigindo ou... Tipo no trânsito de São Paulo, né? Exatamente, dá para consumir bastante podcasts. Obrigada, Legal. viu, Tonasso? Valeu. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Espero Valeu. vocês no portal metanoia.com lá. Tamo abraço. junto, valeu, um abraço. Aqui, ó, no Metanoia, por exemplo, eu tenho aqui no meu celular, eles recentemente discutiram temas aqui, ó, Páscoa, morte e ressurreição, uma vida em pequeno grupo, justiça social, a relevância da igreja na sociedade, reino e carreira, como a gente pode usar a nossa profissão no ministério, né? Crise e fé, simplicidade, eu sou simples, ou seja, vários assuntos bacanas. O Cinegoga, ele trata de assuntos... O que a gente encontra lá no Cinegoga? Aliás, eu já assinei aqui. O
O Cinegoga, eles são pequenas meditações, né? Pequenas devocionais, na verdade. Então, aquilo que o Pupilas faz numa conversa mais elaborada, né? Eu faço assim, num dropzinho. Então, o cara escuta ali rapidinho e já foi. E aí eu pego uma obra, por exemplo, né, o filme do Incrível Hulk, né? Aí você assim, o filme do Incrível Hulk, não tem nada demais no filme do Incrível Hulk. Aí eu faço uma sinopse rápida do filme, aí no final eu falo, você já percebeu como é que é muito fácil a gente perder a nossa calma e ficar nervoso, ficar bravo? E às vezes a gente destrói tudo, não fisicamente como o Hulk sai destruindo a cidade, mas às vezes a gente solta uma palavra ríspida e destrói a reputação de uma pessoa, destrói um relacionamento, entendeu? Então eu tento trazer isso, leio um verso bíblico que tem a ver com isso, né? Tiago fala, cuidado com a língua, refreia a sua língua, né? Porque ela pode causar destruição. Então é sempre tentando trazer esse olhar. E quando às vezes o filme ele traz coisas negativas, explicar por quê. Né? Olha, o cristão ele não age dessa forma, isso é como as outras pessoas. Né? Então é sempre tentar trazer essa discussão bem rápida ali para o cara começar o dia ou terminar o dia, né? Do jeito que for. E o Pupilas vai muito nessa vibe também, né? Sim, no Pupilas a gente pega também obras como o Cinegoga pega e destrincha ela na parte técnica, enredo, trama, roteiro, tudo mais. E a segunda metade a gente pega aquilo e faz, assim como o Isaac, uma aplicação, tira uma lição, ou não, ou pega e não quais são as não lições que a gente pode tirar daqui, enfim. Ou temas também, a gente pode pegar, por exemplo, a gente teve uma série recentemente, agora no fim do ano passado, de grandes discursos dos filmes. E a gente fez 3 programas com os maiores discursos que personagens recitaram em filmes. E no final de cada um desses episódios, a gente teve grandes discursos da Bíblia. Olha que legal. Para fazer o contraponto. Então, é basicamente isso. A gente teve também um outro tema que foi a história das HQs, por exemplo, que a gente pegou a história das HQs muita e coisa tudo que falar. aconteceu ali, também pegamos uma aplicação de como que na história das HQs muita coisa muda, muita coisa fica nessa, e como que a Bíblia não muda, como que a Bíblia permanece a mesma. Que legal. Bom, a gente está falando aqui de podcasts necessariamente com conteúdo cristão, né? Algo que vai muito de encontro com o que a gente acredita, com o que você, provavelmente, telespectador, acredite e tudo mais, né? Agora, tem podcasts variados sobre política, sobre economia, sobre esportes, sobre pizza, sobre livros, sobre empreendedorismo, sobre produtividade, sobre criatividade, sobre atualidade. Tem muita coisa legal. O universo é gigantesco. Daqui a pouquinho eu vou revelar aqui quais são os meus podcasts preferidos e como é que a gente vai colocar aqui no celular, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui para uma câmera para você identificar onde você busca, onde você clica, onde você assina, tá bom? Não sai daí, Conexão continua no terceiro bloco. Fala galera, aqui é o Guilherme Amorim e eu tô no Allianz Arena em Munique. Eu queria pedir para vocês curtirem o @PG Conexão e queria mandar um beijo para minha mãe, um abraço pro meu pai e pros meus irmãos. Falou, Brasil!